A paz do Senhor, como é que vocês estão? Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, não vou demorar muito não, só vou ter uma palavrinha com vocês, porque não é por muito falar, né? Mas eu faço 3 horas de live. Pamela, seja bem-vinda, Pamela, Ingrid, Bruno, Maiara, Daniel, Lucília, Gilmar. Eu queria chamar vocês também, igual o pastor Leonardo faz, mas meu microfone, esse microfone aqui que meu marido comprou na Shopee. Meu marido comprou um microfone pra mim. É mesmo, só não funciona no meu, né? Só não funciona no meu telefone. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrumar outro microfone, aí eu passo a chamar vocês, tá bom? Ah, mas você revela também? Não, eu não revelo. Só que, tipo assim, eu já passei por tanta coisa na minha vida, praticamente tudo. Eu já passei por tanta coisa na minha vida, que só da pessoa estar conversando comigo, eu já passei por aquilo ali. Gente, eu já passei por coisas na minha vida que tem gente de 65 anos que eu tô conversando com eles assim, ó. Eu sei o que tá acontecendo, sabe? Silvia Paraty, seja bem-vinda, minha rainha, minha diva. Meu sonho, minha inspiração. Então, o que acontece? Às vezes eu tô conversando com a pessoa, assim, eu já sei muita coisa que tá acontecendo, entendeu? Mas eu ainda não cheguei nessa fase de falar o nome da pessoa não, tá? Entendeu? Isso aí eu acho que vai demorar muito ainda, vai demorar muito. Ih. Mas se for da vontade do Senhor, que eu tenha esse dom que o meu pastor tem, eu acho lindo esse dom. Eu acho lindo esse dom que ele tem. E não importa o preço que eu tenha que pagar, eu vou pagar o preço para ter o dom que ele tem, para ser como ele é, para ser usado como ele é. E o que eu vim aqui falar com vocês é que eu tirei uma palavra pro pessoal que veio da live ontem, que quem já me conhece aqui há algum tempo sabe que como não tem como a gente atender todo mundo do jeito que eu queria, porque além de eu ser uma pessoa só, graças a Deus, o pastor Leonardo falou na live dele ontem que agora nós teremos, vim passar essa boa notícia para vocês, nós teremos um ministério só de oração da live. Que coisa mais linda, eu agradeci tanto a Deus ontem por isso. Eu agradeci tanto a Deus ontem por isso, tanto, agradeci tanto. Sabe por quê, gente? Porque isso começou do nada, sabe? Graça e paz. Isso começou do nada, começou tão pequeno, entendeu? Meu marido me deu uma ideia, meu marido falou, ora por esse povo aí, ó, que tá precisando de oração. Meu marido falou pra mim, ora por esse povo aí. E a gente assistindo a live, eu fui lá e falei, vou pedir o pastor Leonardo. Aí eu falei com o pastor Leonardo, falei, pastor, eu posso orar pelo povo da live? Por que pelo povo da live? Por que não lá na igreja? Porque lá na igreja já tem muita gente. Tem muita gente, lá deve ter 30, 40 obreiros numa noite. Ou 15, 20 obreiros numa noite. Na live eu nunca vi ninguém oferecendo oração pelo povo da live. E eu fui liberta na live. Eu fui liberta assistindo a live. Então o que eu vim falar com vocês a respeito da live? Olha só. O pastor Leonardo ensinou quando eu era membro da IPTM ainda. Ele falava assim, ó. Quem ouvia a revelação de um é a mesma revelação para o outro. A IPTM ela funciona com uma palavra chamada conexão. Quem já conhece um pouco mais a IPTM sabe disso. A IPTM funciona como conexão. Então, se ele está pregando ali, ele não está pregando para ele. Você sabe o que eu já percebi nas pessoas? Sabe o que eu já percebi? Sabe o que eu já percebi? Que quando o pastor está pregando, a pessoa acha que aquela pregação ali é para ele. Ele está edificando ele está falando do que ele sabe, ele está falando do que ele quer, ele está falando do que ele pensa, porque afinal, para ele pregar para você, ele tem que estar te vendo. Não, gente, não é assim que funciona não. Deixa eu explicar para vocês aqui, tá?
Você sempre se dispõe a orar por nós. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu queria, do fundo do meu coração, o que eu mais desejo é uma central 24 horas. E eu profetizo isso. Deus falou na oração que era para orar com a mão para cima ontem. A oração que ele me pediu para fazer pro povo da live de ontem. Então eu profetizo com a mão para cima que nós teremos uma central 24 horas de oração. 24 horas, você vai ligar de madrugada, ansiosa, desesperada. Eita! Meu Deus, é muito forte, meu Deus. Eita Deus. Você vai ligar de madrugada e vai ter gente para te atender, para te socorrer, para não deixar você tirar a sua vida. Eu ficava 3 dias trancada numa favela cheirando pó. Por que hoje eu não posso ficar ao vivo orando pelo povo? Só que vocês têm que entender o seguinte: quando é um só fazendo é difícil, gente. É difícil demais. Não é brincadeira não. Ministério de intercessão não é brincadeira não. É brincadeira se você fizer de qualquer jeito. Entendeu? Se você só fizer... Agora, se você dá o sangue... Se você dá o sangue... O que é dar o sangue, gente? É você... fazer propósito pelas pessoas. Quando você começa a fazer propósito pelas pessoas, quando você começa a jejuar, quando você começa a fazer propósito na madrugada, aí, meu irmão, aí você toca no vespeiro. Aí você toca no vespeiro. Não, não dá. Não dá, amor. Deixa eu esperar meu marido fazer um suco. Não, vai. Calma aí. Vai lá que eu vou cantando a musiquinha da... Não, pô, agora você vai. Vai lá que eu vou cantando a musiquinha. Canal de oração. IPTM. Seja bem-vindo. Já um atendente vai falar com você. É isso? Se prepara, meus irmãos. Quem recebe? Eita glória! Eita glória! Aí o pastor Leonardo falou: vocês não reparam, meu bem, tinha um copo mesmo. Olha o copo que ele me entrega na live, misericórdia, um copo de requeijão. Disfarça, abafa. E aí, gente, eu fiquei feliz demais. E quando nós começamos a orar pelo povo aqui, eu pedi ao Senhor como fazer isso para todo mundo. Porque eu não consigo, gente. Eu não consigo fazer tudo o que eu queria fazer. Ninguém consegue. Só que tem um que consegue. O nome dele é onipresente, onisciente e onipotente. Esse não é o nome oficial dele, esse é uma característica. O nome dele é Jesus Cristo. Ele pode fazer tudo. E eu fui liberta sem revelação. Eu tô falando com vocês, eu tô me arrepiando o tempo todo. O tempo todo, dos pés à cabeça, meu corpo tá se arrepiando. Ele pode atender todo mundo de uma vez só. Ah, mas como é que Deus faz isso? Deixa eu te explicar como é que Deus faz isso, olha só. Além dele conseguir fazer isso sozinho, ele criou uma galera para trabalhar para ele. Entendeu? Então eu não sou Deus, eu não consigo criar uma galera para trabalhar comigo. E a galera que tem aqui não faz tudo que tem que fazer junto comigo, porque eles trabalham. Meu marido trabalha fora, meu filho trabalha fora, meu filho trabalha até 2 horas da manhã, minha filha estuda, a outra filha estuda. Então, a oração, quando eu falo pra vocês assim, manda uma mensagem pra mim lá no direct que eu vou orar por você. Quem vai orar por você sou eu. E às vezes naquela noite ali eu nem dormi. Perante a Deus, eu tô sem dormir direito desde o dia 16 de outubro, sem dormir. Não é demônio, né? Não é. É porque o que Deus quer falar comigo, ele quer falar na madrugada. E aí ele tira o sono, já era. Eu não consigo dormir direito à noite. Não durmo à noite nem... Aí o que eu vou fazer? Eu vou dormir de manhã. E de manhã a gente dorme? Não dorme direito.
Não dorme. Se eu fui dormir hoje, eu acho que era... Eu fui dormir... Eu não sei nem que hora que eu fui dormir. Aí meu marido acorda 6h30 da manhã pra trabalhar e já era. Aí me acorda, aí eu durmo até 11 horas, mas muito ruim, muito mal. Assim. Então, assim, eu não sei como é que eu vou fazer, não. Sei como é que eu vou fazer, não. Mas eu tô viva, eu tô aí. Então, tipo assim, eu sou uma pessoa que, querendo ou não, eu vivo cansada. Eu vivo cansada. Mas não é porque eu tô cansada que eu vou parar. Eu tô cansada, eu não tô morta. Entendeu como é que é? E aí Deus vai fazendo. Sabe por quê, gente? Porque tem pessoa que Deus resolve assim mesmo. Olha, eu vou te tratar é no cansaço, eu vou te tratar é na fraqueza. Ai, mas eu tô muito fraca, missionária. Aí eu vou lá na Bíblia, aí Deus fala assim, ó: pois é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Aí eu falo: irmã, você tá do jeito que Deus quer então. Porque é assim. Se Deus falou que é na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa, você tá do jeitinho que Deus quer para manifestar o milagre na sua vida. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode um negócio desse? Até para quem tá fraco, acabado, desanimado, desajeitado, desarranjado da vida, Deus fala assim: pois é aí que eu vou me aperfeiçoar. Gente do céu, você tá doido. Quem é que faz um negócio desse? Então, olha só. Eu vim aqui falar para vocês o seguinte. Quando eu comecei a assistir as lives do pastor Leonardo, eu não era de igreja nenhuma. Isso foi 4 anos atrás. Eu tô passando para vocês uma mensagem, porque às vezes vocês acham que o pastor Leonardo tá pregando para ele. Porque como ele já é pastor, olha só. Isso é o beabá espiritual. É o beabá espiritual, porque eu converso com muita gente que não sabe de nada ainda sobre Deus. Esse é 90% das ovelhas do pastor Leonardo. Não sabem nada sobre Deus, sabem nada de Bíblia, nada de jejum. Conhece um pouquinho e o pouco que conhece não pratica. Entendeu? E eu também era assim, gente. Mas não entendia nada, mas nada, gente. Entendia nada. Nada, o pastor pregava, eu concordava, lia lá na Bíblia, amém, mas eu mesmo, saber, a minha cabeça mesmo, o negócio era devagar, sabe? O negócio não entrava assim do jeito. Foi muito devagar o processo de Deus na minha vida, muito. Foi muito devagar, gente, mas foi devagar demais. Então eu sei dizer pra você, é devagar mesmo, é devagar. Entendeu? É devagar. Só que por mais que o processo comigo tenha sido lento, ele não foi suave. Lento é uma coisa, suave foi outro. Eu passei por um processo lento e duro. Lento e difícil demais. Eu fui humilhada até falar chega. O quê? O que eu já passei de fome na minha vida, o que eu já apanhei. De traficante, de pai, de marido, mas foi muita coisa. Eu já sofri, foi muito, não foi pouco não. E por mais que eu quisesse mudar de vida, por mais que eu quisesse lutar, por mais que eu quisesse me esforçar, as coisas não aconteciam. E eu vejo, quando eu tô conversando com as pessoas, eu sinto a mesma coisa que eu era antes. Então, quando eu passar alguma coisa pra vocês lá no direct, eu tô passando pra vocês, não é algo que eu acho que Deus quer falar com você, não. É algo que eu sentei aqui e eu orei. Eu pedi a Deus pra falar isso com você. Entendeu? Eu pedi uma direção de Deus pra sua vida. E comigo foi devagar. Você sabe quantos anos eu fiquei na igreja pra ser liberta das drogas? 12 anos. 12 anos eu fiquei na igreja só para ser liberta das drogas. Entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo da igreja. Porque o negócio começava a ficar bom, aí depois o troço piorava e eu endoidava, que eu não queria, eu não aceitava que tava tudo bem e acabou tudo do nada. E minha vida era tudo assim, tava tudo bem, do nada, ia tudo por água abaixo, cara. Do nada. E eu me esforçando para ser a melhor esposa, para ser a melhor mãe, para fazer de tudo pela pessoa, mas tinha um demônio, uma maldição do inferno na minha vida que acabava com tudo. Eu voltava pro fundo do poço. Meus irmãos, eu tenho 38 anos na minha cara.
Eu trabalhei a minha vida inteira, eu nunca tive nada. Sabe o que é nada? Nunca tive nada. Eu nunca consegui juntar nada. O diabo vinha, destruía minhas finanças, destruía minha casa, destruía meu casamento, acabava com tudo. Eu pelejava. Dava 2, 3 anos, 4 anos, o bicho acabava com tudo. Entendeu? E aí, até eu me levantar de novo, muita água passava embaixo desse rio. Nossa. Mas pense numa pessoa que eu tive faculdade de humilhação. Eu sou formada, eu tenho doutorado em ser humilhada. Doutorado. Eu não tô de brincadeira, não, tô falando sério. E eu não tô me dando de coitada, não. Eu tô falando a verdade pra vocês. Entendeu? Com 12 anos eu já caí na rua, já fui morar na rua. Por causa de problemas, meu pai era alcoólatra. Eu não tive mãe. Entendeu? Tinha muito homem na minha casa, eu era abusada, eu era molestada desde os 7 anos de idade. Desde os 7 anos. Com 12 anos, eu fui abusada sexualmente, eu fui contar pro meu pai. Infelizmente, eles não acreditaram em mim. Eles não acreditam. Eles não querem acreditar, porque geralmente a pessoa que te abusa é uma pessoa que tem uma carinha fofa. É uma pessoa que não aparenta. Entendeu? É muito difícil você ser abusado pelo ovelha negra da família. Não, geralmente quem abusa é alguém ali do convívio. É alguém que ninguém fala nada. Mas depois de velho eu descobri que esse cara que fez isso comigo, que era tio do meu pai, ele já tinha histórico de fazer isso com todas as netas dele. Ele já fazia isso com as meninas. Meu pai não vigiou. Meu pai não vigiou. Ou então ele era assim também, né? Ou então ele era assim também, ele era desse tipo de homem. E deixou pra lá, sabe? Às vezes é aquele pai que já não tava nem aí pra mais nada também. Eu fui criada só pelo meu pai e pelos meus irmãos homens. Eu sou a única filha mulher de 5 homens dentro da minha casa. O que eu já apanhei desses meninos, o que eu já aprendi a bater. Minha vida foi assim, a apanhar e aprender a bater. Entendeu? Então, deixa eu falar pra vocês. Vocês me desculpam se às vezes lá no direct ou aqui na live eu falar de uma forma mais assim com vocês, é porque a vida me tratou assim. Eu fui criada assim. Então se eu passar pra vocês uma coisa que eu não sou, não sou eu. Entendeu? Se eu ficar aqui, porque Deus vai fazer na sua vida, e que Deus vai fazer, e que Deus vai fazer, e que Deus vai fazer. Quem garante que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida? Fala pra mim. Quem garante que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida? Ninguém garante nada. Você sabe por quê? Porque Deus, ele só tem compromisso com aquele que quer ouvir a palavra dele. Entendeu? A Bíblia diz assim, ó, aquele que ouve a minha palavra e não pratica é considerado um homem tolo, insensato. Que aí vem o vento, vem a chuva, sopra e a casa cai. Por quê? Porque acha que o pastor tá ali, acha que eu tô aqui falando pra vocês uma coisa que eu tô pregando pra mim, eu não preciso pregar mais pra mim não, meu amigo. O que eu preciso fazer é só manter aquilo que eu já sei. É manter, eu preciso manter. A Bíblia diz assim, ó, aquele que se julga está de pé, vigia pra não cair. Então se eu tô julgando que eu tô de pé, o que eu tenho que fazer agora é vigiar. Eu já conheço a palavra, por mais que a palavra tenha revelações e revelações maravilhosas, mas é para eu evoluir, não é para eu voltar mais ser quem eu era. Então se o pastor tá pregando algo ali para você, ele não tá pregando para ele não, ele tá pregando para você evoluir. Porque Deus ministrou no coração dele que aquela palavra ali que aconteceu com ele naquela época lá é o que Deus quer falar com o povo hoje. Deus quer falar com o povo. É com o povo. Vocês mandam mensagem pra mim lá no direct, eu quero muito ser revelado, eu quero muito ser chamado. Você quer muito ser chamado, mas se terminar a live, tu não sabe nem qual foi a palavra que pregou. Aí você acha, você tem certeza que se você for revelado, a sua vida vai mudar. E eu tô aqui pra te dizer que não vai. Não vai mudar. Ah, você tá me jogando praga? Não, eu não tô te jogando praga. Só que eu sou uma pessoa sincera e tem gente que não gosta de ouvir a verdade. Não gosta de ouvir a verdade. Acha que porque foi o pastor que falou, Deus tem a obrigação de fazer.
porque foi o pastor que falou. Meu irmão, Deus só cumpre a profecia se você tiver em obediência. A menina mandou pra mim um dia desse. Mandei a oração pra ela, aí ela respondeu assim pra mim. Olha só, eu não sou uma pessoa que gosta muito de esperar não, entendeu? Desse jeito. Olha só, sou uma pessoa que gosta muito de esperar, não tenho muita paciência pra esperar não. Se eu falar pra você que essas pessoas que botaram no coração delas, que não tem paciência pra esperar Deus fazer as coisas, é uma indira da vida que vai sofrer muito ainda, vai sofrer muito. Então eu já tô aqui te passando a fita, tu vai sofrer muito ainda, tá? Ai, tá repreendido. Então, olha só, não é falta de paciência não. É porque eu tenho que falar com você como a vida fez comigo. Pra você parar de ser iludibriado. Para de se ludibriar com revelação, filho. É maravilhoso. O dia que o pastor Leonardo me revelou, olha, eu quase pulei nas nuvens. Mas aquilo ali me deu uma força tremenda. Eu não tô desmerecendo a revelação, não. Você não entende do jeito que você quer, porque a forma que você tá entendendo não é a forma que eu tô falando, tá? Abre a mente, tá? Abre a mente. Abre a mente. Abre a mente, ó. Abre. Só escuta. Só escuta. Escuta alguém. Escuta alguém que nasceu no fundo do poço. Eu já nasci no fundo do poço, tá? Eu entendo de fundo de poço, eu criei uma cidade no fundo do poço. Eu tenho um exército lá no fundo do poço. Entendeu? Toda vez que eu chegava lá, eu já sabia até o que fazer, pra onde ir, como é que eu tinha que fazer. Fundo de poço e eu é assim, ó. Ó. Mas deve ter sido mais de 1000 vezes que eu caí lá. Mas por quê? Porque eu já nasci assim, eu já nasci amaldiçoada. Eu nasci amaldiçoada. Tinha tudo quanto é maldição que vocês imaginar. Na minha família tinha, porque minha família era terrível. Terrível, terrível. Entendeu? Aí meu pai escutou minha live um dia desse. Mas os seus irmãos não são assim. Mas o que aconteceu com os meus irmãos de dentro da minha casa não aconteceu comigo. Entendeu? Porque sempre tem um que o destino escolhe pra castigar dentro daquela casa ali. Sempre tem um. Sempre. E o destino escolheu a mim. Escolheu meu irmão primeiro, né? Que eu perdi um irmão no crime. Assassinado com 20 facadas. Primeiro, a vida escolheu o meu outro irmão, né? Porque meu pai falou dos meus irmãos que estão vivos. Mas esqueceu que tem um que tomou 20 facadas. Porque meu pai é vivo, tá, gente? Então, a vida escolheu meu irmão pra ir primeiro. Aí depois, eu escutava a vida falando assim, ó. Se aconteceu com ele, vai acontecer contigo, filha. Não vai demorar, não. Não vai demorar, não. Então eu já sabia que o negócio ia ser tenso pro meu lado, entendeu? Eu sabia. Então, tipo assim, os meus irmãos que se deram bem, é porque a conta não era pra chegar neles. E sempre tem, toda família tem os irmãos que sofrem mais. A pessoa que sofre mais, sempre tem. E eu fui uma dessas pessoas. Entendeu? Então, vocês estão sofrendo, vocês estão no lugar certo. Porque eu sei falar de sofrimento. Eu sei falar como sair do sofrimento. Só que eu também sei dizer pra você que sem o sofrimento, você não vai ser a pessoa que eu sou hoje, que o Leonardo é hoje. Leonardo sofreu foi muito e sofre muito. Não queira vocês ser um Leonardo da vida, tá? Porque o que aquele homem ali passa, o que ele passa. Quem acha que o Leonardo tem uma vida maravilhosa, e ele tem, não sabe o preço que ele paga. Entendeu? Quem olha e vê ele na Europa, você tem noção do que ele acorda e vê sobre ele na mídia todos os dias? Tudo que falam dele? Você tá preparado? Você tá preparado para ser odiado por não fazer mal a ninguém? Você tá preparado por ser odiado, por pregar para as pessoas que Deus não é religião, é relacionamento? Então ele é um herege. Ele é um herege. Ele é isso, ele é aquilo. Ele é um monte de coisa que fala. Vocês não estão preparados para isso não, gente.
Vocês não estão preparados para lidar nem com os problemas de dentro da sua casa. O que dirá com o problema do mundo inteiro, porque ele é conhecido mundialmente. Entendeu? Então, olha só. Na medida que a pessoa evolui, ela sofre do mesmo tanto que ela cresce. Pode gravar o que eu tô falando pra você. Se você tá sofrendo, escuta o que eu tô te falando. É porque você tá crescendo. Com Deus não existe sofrimento sem crescimento. Com Deus não existe sofrimento sem crescimento. Só que tem gente que só olha pro sofrimento com cara de sofrimento. Ah, isso aqui não parece que eu tô crescendo, não. Não tem dinheiro nem pra comprar uma bala. Não tem dinheiro pra comprar uma bala. Meu dinheiro que chega só tem arroz e feijão ali. Olha lá, se bobear, não tem nem mais feijão hoje. Meu marido tá com outra, viciado. Ou eu tô viciada. E se eu disser pra você que você vai... Se você deixar Deus trabalhar na sua vida sem desespero e sem esperar que alguém fique cheio de palavra bonita pra você, para de ser mimizento, para de ser dodóizinho. A vida já não tá te maltratando demais, não? Pra você continuar sendo manso e fresco. Não é manso igual Jesus, não. É manso que eu tô falando, é sem autoridade. Entendeu? Porque as pessoas, elas têm uma mania de achar que porque hoje eu tenho um título de missionária, que eu tenho que ser um doce o tempo todo para não ofender a coitada, o coitado. Gente, a vida já não tá te maltratando demais, não? Para você continuar sendo fofinho cristão, o fofo. Olha que eu vou fazer uma atendente de novo, hein? Não vem com esse copo não, amor. Pelo amor de Deus. Bota... Lá vem ele com o copo de requeijão. Então, olha só. Eu não tenho como chegar pra você, tá bom? E pregar pra você um evangelho fofo, porque pra mim não foi. Não foi fofo não, eu sofri demais, tá? Quando eu me converti, então, misericórdia. Eu já tô passando pra vocês, porque é melhor vocês saberem o que muitos aqui vão passar. Eu não sei se vocês têm a quantidade de maldição que eu tinha. Por quê? Tem nível de sofrimento. Dependendo da pessoa, tem. Tem nível. Não é, o sofrimento não é igual pra todos, não. Todos sofremos. Só que uns levam o sofrimento de uma forma, outros levam de outra. Uns estão lutando por uma causa, uns estão lutando por uma genética familiar diferente do outro. Não tem como falar que a descendência de uma menina que tá lutando agora, mas a avó dela, a mãe dela, foi uma serva de Deus, morreu servindo a Jesus. A minha avó era serva de Deus. Nossa, minha avó... Você pode até ter um sofrimento, mas não é o mesmo sofrimento daquela avó que morreu no espiritismo, que morreu na idolatria. Não é. Não é, porque a Bíblia, Deus é justo. A Bíblia diz que Deus dá para cada um segundo suas obras. E que ele cobra o pecado do pai no filho. Tá escrito. Então, deixa eu explicar para você. Olha só. Se 4 gerações antes da sua, se a sua tataravó, se a sua bisavó, se a sua avó, se a sua mãe, se quem já foi morreu em pecado, e se quem ficou ainda não é convertido, você que entendeu que é só Deus na sua vida, misericórdia, eu tenho que buscar Jesus, que vamos falar do dito popular, o bagulho tá ficando louco, meu Deus do céu, acho que eu tenho que ir pra igreja. Se eu falar pra você, é você que vai pagar a conta. O quê? É bíblico. É você que vai pagar. Tá escrito assim, ó. Deus fala, meu bem. Deixa eu abrir aqui uma palavra. Deus castiga o pecado dos pais nos filhos. Só que ele abençoa até a 1000ª geração daqueles que se converteram a Deus.
Então Deus não é injusto? Peraí, vamos lá. Vamos entender direitinho. Então quer dizer que eu tô pagando pelo erro da minha mãe e do meu pai? Tá pagando. Eu tô pagando pelo erro do meu avô e do meu bisavô, da minha avó e da minha bisavó? Tá pagando. É só você abrir lá, ó. Pastor Gilberto, lascou tudo. Nem conheço meu tataravô e vou me lascar por causa dele? Vai. Abre lá. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Ah, só que é o Velho Testamento. É o Velho Testamento? Só que se você não observar, o Novo Testamento ele foi escrito a partir do Velho. Entendeu? O Novo Testamento, ele foi escrito a partir do Velho Testamento. Ah, mas Jesus veio, a graça de Jesus. A graça de Jesus, ela só funciona para quem cumpre a lei. A graça, ela não funciona de graça, não. Eu tô falando para vocês aquilo que eu vi na minha vida, tá? Sabe por quê? Deixa eu explicar para vocês. Porque às vezes a pessoa conhece demais de Bíblia, mas ele não vive o que ele prega. Ele prega bastante, entendeu? Mas é invejoso. Então não adianta você conhecer tanto de Bíblia assim. Ai, de Novo Testamento. Não, mas o Novo Testamento, mas o Velho Testamento, mas não sei o quê. E na verdade, você só quer ganhar na letra. Mas o amor você não tem. Porque a Bíblia diz assim, ó. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que você fale a língua estranha dos santos, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos santos, sem amor, eu não seria nada. Tem gente que conhece a Bíblia toda, mas não tem amor pelas pessoas. Não tem amor. É narcisista. Entendeu? Tem pastor narcisista, tem missionário narcisista. Pastora narcisista acha que a igreja é deles. Conhece a palavra toda e acha que a igreja é deles. Quer mandar nos membros, quer mandar quem entra, quer mandar quem sai. Ah, pelo amor de Deus, mano. Então, olha só, eu tô explicando pra vocês aquilo que eu conheço na minha vida. Aquilo que o pastor pregou é maravilhoso, mas aquilo que o pastor viveu é o que ensinou pra ele ser quem ele é hoje. Tá? Então, deixa eu te explicar as coisas, olha só. Jesus, ele veio com a graça, ele morreu lá na cruz, ele levou nossos pecados, ele levou os seus pecados se você estiver obedecendo a lei. Se você não estiver obedecendo a lei, então quer dizer que Jesus morreu e acabou, zerou, ninguém tem que pagar mais nada. Não, não é assim não. Não é assim que funciona não. Por que não é assim que funciona? Deixa eu te explicar por quê. Porque eu sabia que eu passava por coisas que não é possível, cara, eu tá sofrendo daquele jeito. Não é possível. Não é possível. Olha aqui, que sabe, você... Depois você veio. O quê? Leio. Só um minutinho, gente. Não, tu tava falando disso aí, eu lembrei de que é o... Tu tava falando de falar. Que palavra é essa? Ezequiel 3. 3, 18 a 20. Tá, eu vou ler isso aqui. Você pode colocar um ventilador aqui pra mim, por favor, amor? Que tá começando a esquentar demais. O que acontece? Eu falava, não é possível eu estar sofrendo desse jeito. Eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa esposa. E eu perdi 4 casamentos. 4. Por quê? Ficava 4 anos com um, acabava. E isso eu dando a minha vida pelo cara. Dando a minha vida. Fiquei com o outro 10 anos. Fiquei com o outro 2 anos. Fiquei com o outro 5 anos. E acabava e eu continuava lutando para ter outro casamento. Por quê? Como eu fui pra rua muito nova, com 12 anos, eu precisava de um marido. Precisava de um marido para me ajudar a viver minha vida. E nem eu dando a minha vida por eles, o negócio dava certo. E aí eu comecei a pesquisar o que poderia estar acontecendo comigo, porque os meus irmãos, eles rompiam, sabe? Os meus irmãos, eles... Eu só tenho um casado. Só que aí, na mesma medida que 3 dava bom,
2 dava ruim. E eu fui um desses que deu ruim. Eu olhava para meus irmãos assim, eles indo para os Estados Unidos, se formando, e não aconteceu, não foram abusados, entendeu? Cresceram sendo espancados igual a mim, tá? Foram espancados igual a mim, só que não foram abusados. Tudo bem que eu tive mais chance de ser abusada porque eu era a única mulher no meio de 5 homens. Beleza, mas eu tinha avó, eu tinha mãe. Por que a minha mãe não me levou quando ela foi embora? Como é que uma mulher tem coragem de sair de uma casa e deixar uma filha de 2 anos de idade com 5 homens? É muita coragem, né? É muita coragem. Só que aí, se você vê, eu tenho que agradecer por eu estar viva, né? Porque tem mãe aí que nem tem os filhos. Não era nem pra eu estar viva. E aí eu comecei a pesquisar sobre maldições hereditárias. E eu vou falar pra você. Não vou mentir pra você, não. O que mais me alertou na Bíblia é castigo dos pecados que eles fizeram, porque eu comecei a observar. Minha família era assim, metade espírita, metade idólatra. Não vou falar religião aqui não precisa. Metade espírita, metade idólatra. Ninguém era dizimista. Meu avô foi assassinado, o irmão foi assassinado, minhas avós todas morreram de doença, minhas tias. Então eu olhava assim, o histórico da minha família não era muito legal. Eu só tenho uma tia casada na família inteira. Uma tia casada. O resto tudo é divorciado e divorciado com escândalo. Tipo assim, o marido era gay. O carregador descobriu que o marido era gay. O outro batia na esposa. Era só babado forte, sabe? É isso que se chama maldição hereditária. Maldição hereditária é quando o histórico da sua família é um histórico de derrota. Você vê a vida da tua mãe, uma vida sofrida. A mulher passou pela mão de não sei quantos maridos, mesmo sendo uma mulher boa, trabalhadora, não dava em nada. O pai também cresceu sem pai. Aí você vai ver a vida da sua avó. Às vezes estava casada ali só para não morrer de fome, ou com medo do vô matar ela. Minha história é assim, tá? Minha história é assim, porque lá as mulheres não podiam separar, não. A minha mãe, para ela conseguir separar, ela teve que separar e fugir para Santa Catarina, para não morrer. Entendeu? Então, foi assim, foi uma descendência muito caótica. Então, biblicamente falando, independente desse negócio de Velho Testamento, de Novo Testamento, eu não sou expert em Bíblia não, mas eu sou expert na vida. E o pouco que eu ouvi, eu pratiquei. Eu não fui chamada na live do Leonardo, mas ele falou lá na igreja assim, ó, a IPTM é a conexão. Vocês têm que prestar atenção nisso. O que é a conexão? O que ele está revelando para uma, ele está falando com a outra. Ontem uma mulher mandou mensagem pra mim, falando pra mim que o filho dela também é Davi e ela também tá fazendo curso de enfermagem, não foi ele? Foi. Vocês lembram que 2 pessoas foram reveladas na live ontem? As 2 pessoas são técnicos de enfermagem e a palavra era sobre justiça, que Deus ia fazer justiça lá em Provérbios, e a mulher mandou. Então, tipo assim, olha só, 90% do que ele tá falando ali... E o filho dela também era baterista, né, Eider? Então o pastor Leonardo ensinou o seguinte: eu quero que vocês prestem atenção pra vocês adiantar a vida de vocês. Adianta a sua vida, mano, adianta, ó. Porque ficar esperando só se ele te revelar que você vai ser feliz. Entendeu? Adianta a sua vida, já fica sabendo as paradas que estão acontecendo já. Aí por detrás, para tu ficar esperto. Quando eu era membro da IPTM, na verdade eu não era membro não. Eu comecei a assistir o pastor Leonardo dentro do meu carro, cheirando cocaína. Assistindo ele pela live. E aí eu não conseguia entrar na igreja, porque eu já usava droga todo dia. Eu passei aí pro estacionamento da igreja, assisti os cultos da quinta-feira pela live, lá no estacionamento, porque eu não conseguia entrar. Mas se eu estou no estacionamento e se ele está invocando ali o espírito de libertação, o espírito de quebra de maldição, eu estou ali. Essa era a minha esperança. Eu estou ali, então eu ia receber. Então eu saía de lá, pegava mais pó e ia para casa e continuava assistindo o Leonardo. E eu olhei pro meu marido e falei com ele assim, caraca, eu não presto nem pra ser drogado. Eu cheguei num estágio da minha vida, gente, que o fundo do poço era tão grande
que eu cheguei a pensar assim, ó, eu não presto nem pra ser nóia, eu presto. Porque que nóia que cheira assistindo um culto de libertação? Porque nóia não faz isso, nóia escuta funk, nóia, né, escuta ali a música eletrônica, nóia fica nóia. Eu não. Eu escutava minhas músicas mundanas, até porque eu sou cantora desde criança, profissional, tirei minha carteira de música, eu tinha 15 anos de idade, quando eu tirei minha carteira de música. Com 22 anos de idade, uma música minha chegou em 7º lugar na maior rádio do Rio de Janeiro. Inclusive, toca na rádio até hoje. E aos 30 anos de idade, 22, chegou na rádio, fui no Ídolos. E aos 30 anos, fui no The Voice Brasil. Então, eu não preciso falar que eu sou uma profissional da música, né? Mas eu tô falando pra vocês entenderem que meu problema nem chegou a ser fama e nem dinheiro. Porque quanto mais fama, quanto mais dinheiro eu tinha, se a minha cabeça não estava boa, não estava preparada, a minha cabeça não estava preparada para receber o que Deus tinha para mim, eu teria me matado de tanto usar droga. Inclusive, deixa eu falar para vocês, eu cheguei a receber um contrato, quando a minha música chegou em 7º lugar na FM o Dia, um contrato de investimento de uma empresa que trabalhava para Furacão 2000. Eu comecei a gravar na mesma época da Anitta. Eu tenho foto com a Anitta lá na Furacão e tudo. E a minha música chegou em 7º lugar. Eu tinha tudo para bombar igual a Anitta. Só que quando eu olhei para esse contrato, eu vi a minha morte. Vocês acreditam? Eu olhei para um contrato empresarial para Furacão meter bronca em cima de mim, igual meteram bronca na Anitta. Meteram bronca, que eu digo assim, investir dinheiro. Eu sabia que eu ia morrer. Eu sabia. Inclusive, eles são meus inimigos até hoje, porque eu não quis assinar o contrato. Foi Deus que não deixou. Foi Deus. Porque você vai trabalhar para uma empresa de funk no Rio de Janeiro, você vai estar todo dia na favela. E favela é sexo, droga e putaria. É putaria, droga e loucura. Entendeu como é que é? Eu olhei e falei assim, é a minha morte isso aqui. É a minha morte. E até hoje tem gente lá que me odeia, até hoje. Mas quem sabe é Deus. E eu sou uma pessoa que, por mais que eu tivesse afundada na droga, eu olhava assim pro crack e eu falava assim, pra mim mesmo, se tu mexer com crack, é caixão e vela. E aí até já cheguei a experimentar crack na maconha e tudo, mas tem um cheiro de morte terrível, crack fede de defunto. Então eu não me adaptei não. Graças a Deus. Mas cheguei a usar também, mas não gostei. Mas eu sabia que aquilo ali era a minha morte. Então olha só, até quando você vai olhar para sua vida, vai ver o diabo te destruindo e vai deixar esse desgraçado acabar com a tua vida. O diabo é um maldito ladrão, porqueira, narcisista, manipulador, invejoso dos infernos. Ele tá agindo na sua fraqueza. Ele tá com o controle da sua vida, sabe por quê? Por causa da sua fraqueza. Ele não entra só através da maldição. Porque responsabilizar o meu tataravô pela minha desgraça é muito fácil. Só que o que acontece? Na medida que você luta e não consegue, você cria uma ferida naquele lugar. Você concorda? Você lutou tanto por aquilo, para ter dinheiro, lutou tanto para ser uma boa amiga, lutou tanto para ter aquela empresa, que como você não consegue, ele entra na tua fraqueza, na tua dor, e ali ele vai morando. Entendeu? O diabo mora na sua fraqueza. Só que para isso Deus falou o quê? Que é na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E ninguém vai poder quebrar essa maldição na sua vida a não ser você. O pastor, ele não tá ali pregando para ele. Eu sei porque eu conheço cabecinha de manivela. Eu sou cabecinha de manivela.
Só funciona na manivela, no teco-teco. Tec, 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 tec. Eu sou cabecinha de manivela. Deus colocou a pessoa certinho no seu caminho para falar com você. Então, vai ter hora que eu vou falar com você assim, que não sei o quê, e que não sei o quê. Eu tô falando pra você o que eu falaria pra mim, o que a vida falou pra mim, porque eu fui tratada assim pela vida. Eu fui tratada assim, entendeu? Então, se você quiser ficar aqui, ó, minha amiga, não vai dar em nada na tua vida, não vai dar em nada. Você sabe por quê? Porque o diabo, ele é sujo, ele é astuto, ele é maquiavélico, ele é debochado, entendeu? Ele é debochado, ele é um desgraçado. E tem gente que adora ele levanta... Ai, eu tenho um ódio do diabo tão grande. Tem gente que trabalha pra esse desgraçado desse demônio. Trabalha pra ele. Entendeu? Quando que o diabo trabalha com uma pessoa? Olha só. Vai escutando. Quando ele vê que ele pegou tua família no mesmo pecado. Ele pegou tua família na doença. Ele pegou tua família na depressão. Ele pegou todas as mulheres no casamento. Por que não vai pegar você? Então, ainda que a graça do Novo Testamento quebrasse essa lei da maldição do Antigo Testamento, o diabo já sabe a estratégia que ele usou com o teu pai, que ele usou com a tua mãe, ele vai usar com você. Ou você não reconhece muita coisa do teu pai e da tua mãe no sofrimento da sua vida? Fala pra mim. Muita característica sua. Muito jeitinho seu de levar a vida, de fazer as coisas. Parece com o teu pai e com a tua mãe ou não parece? Por quê? Porque o diabo, ele sabe. Ele sabe aonde destruiu a sua tataravó, a sua bisavó. É isso que é maldição hereditária. Sofrimento ensaiado. É o sofrimento que já está ensaiado ali na família. Entendeu? Então pode ser que a graça de Jesus tenha quebrado? Pode. Mas a graça de Jesus não quebrou o diabo, não. A graça de Jesus só quebrou o diabo se você obedecer. O povo tem que parar de enfeitar a graça. É tudo pela graça. Ai, Deus só te usa pela graça. Deus usa um cracudo, então, igual usa o pastor. Então quer dizer que se o cracudo levantar e falar: Deus, pela tua graça, o Senhor me usa, que não sei o quê. Eu duvido muito. Eu duvido. Porque o pastor, ele rejeita a carne dele dia e noite. O cracudo, maconheira, prostituta, tá lá se derramando no pecado. O pastor tá lá se lascando todo dia, sendo xingado de tudo quanto é nome. Então eu não acho que é tão pela graça assim, não. Eu não acho, não. Eu acho que é pela graça quando a pessoa obedece. Entendeu? O diabo foi quebrado por Jesus na cruz? Foi. Mas é para quem obedece ele. Ai, como é que eu vou obedecer? Olha só. Como é que você vai obedecer? Eu fui assistindo as lives do Leonardo, fui assistindo e fui aprendendo com ele que mesmo você em pecado, você tem um chamado. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. E o que eu posso dizer para você é o seguinte, olha só. Aquilo que eu mais fui humilhada, mais fui escorraçada, é aquilo que eu prego hoje. Vocês acreditam nisso? Eu prego sobre restauração de casamento, perdi 4 maridos. Eu prego sobre libertação das drogas, fiquei 22 anos. Entendeu? Eu prego sobre prosperidade, já passei fome. Já morei numa casa abandonada, sem porta, sem janela, sem luz e sem água, com 3 crianças, um filho de cada pai. E eu prego prosperidade hoje. Como você prosperar. Entendeu? Mas para eu pregar sobre isso, eu tive o meu nome escrito no chão.
Porque a Bíblia diz assim, ó, aqueles que se apartam do Senhor terá o seu nome escrito no chão. E o chão é feito para quê? Para ser pisado pelas pessoas. Então, se você está sendo pisado, é porque você está longe de Deus. E eu vou falar para vocês, é difícil mesmo. É. Você está sofrendo? Bem-vindo à vida, é a vida. É difícil, gente. É difícil. Nossa, para mim foi difícil demais. Demais. O diabo tem tanto ódio da minha vida que vocês não fazem ideia. Porque ele tinha certeza que ele ia me matar no vício, no crime, ou ele ia me botar como mendiga. Entendeu? Porque o espírito de miséria me persegue até hoje. Eu sonho contando moeda. Entendeu? Eu sonho com rato. Isso tudo é espírito de miséria. Só que aí eu acordo, eu falo pra ele assim, ó, eu sou dizimista, seu maldito. Você vai pros quintos dos infernos com a tua miséria. Porque na palavra diz que Deus vai repreender o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor. Então você não pode devorar, você não pode cortar, você não pode migrar e você não pode mais me destruir. Então você só pode lutar contra aquilo que você cumpre a lei. O pastor pode te revelar. Minha amiga, você pode morar na casa do pastor. Quantos filhos de pastor você vê aí que tá perdido? Por quê? Deus prometeu para ele que vai fazer o milagre na casa dele? Vai. Ele é pastor, né? Deus promete que tu e tua descendência serão abençoada, a tua casa, lá em Deuteronômio 28, né? Tua descendência será abençoada, tua entrada, tua saída, o produto do teu cesto, da tua manjedoura e do não sei o quê. É, meu amigo. Só que aí o Espírito Santo chega pra pessoa, aí fala com a pessoa assim, aí, meu irmão, qual vai ser? Você tá vendo ali a vida do seu pai ali, ó. Seu pai tá buscando, seu pai tá intercedendo, seu pai nega a carne, seu pai é homem de Deus, e você? Se a pessoa não der ouvido, meu amigo, ele vai ficar por ali. Ele vai ficar por ali. Ele vai ficar. Pelo menos comigo foi assim, tá? Comigo foi assim. Eu não tenho como ser um docinho com você. Sabe? Ah, querida. Ai, confia no Senhor, tá, meu amigo? Você tem que confiar em Deus, mas você tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte. Você tá ouvindo que o diabo, ele já sabe o histórico da sua família? É isso que é maldição hereditária. É o histórico da sua família. Ninguém é convertido, ninguém é dizimista, ninguém jejua nessa casa. Eu vou meter bronca igual eu meti bronca na tataravó dela, na bisavó dela, na avó dela, na mãe dela. Entendeu? E ainda de eu meter bronca, eu vou botar depressão, aí ele vai trazer no combo, filho. É o McDonald's do inferno. Ele vai trazendo, tô mentindo? Vai trazendo. Vê quantos problemas psicológicos você não deve ter. Quantos problemas psicológicos, financeiro, sentimental, saúde. E tem hora que junta é tudo. E é uma luta terrível, trabalho igual uma escrava. Não tem nada. Você acha que isso é bênção? Se não é bênção, é o quê? Vamos ver se vocês estão aprendendo o beabá espiritual. Se não é bênção o que está acontecendo na sua vida, que você está sobrevivendo, isso aí não é bênção não, tá? Ai, tá dando para viver. Tá repreendido em nome de Jesus essa palavra. Ah, o que eu tenho tá dando para viver. Jesus tomou. Foi quanto? 40 chibatadas? Vê aí, meu bem. Boa. Eu falo alto assim, gente, porque às vezes eu não sei se ele tá em outro lugar, tá? Eu falo alto assim mesmo. Olha só. É maldição, tá vendo aí? Entendeu? 39? Olha só. Escuta. Se revolta com essa situação, pelo amor de Deus. Eu não tô falando se revoltar, eu sou revoltada. Não, gente, não é isso não. É se revolta com o diabo, com o pecado. Eu odeio o pecado hoje, odeio. E eu era usuária de droga, bissexual, traficante. Com 14 anos eu já estava abortando. Com 12 anos eu já estava morando na rua. Entendeu? Se eu ficasse sem pó, eu ficava louca.
Sem maconha, então, nem se fala. Entendeu? Então, olha só. Mas aí você vai ver, meu pai era alcoólatra, minha mãe era usuária de drogas. Entendeu? Meu avô foi assassinado, só Deus sabe por quê. Meu irmão também foi assassinado. Aí você vai vendo a desgraceira que vai virando a família. Aí por que que você acha que porque você é uma pessoa boa, as coisas vão dar certo pra você? Não, só você ser bom não adianta. Você ser bom é o mínimo que você pode fazer pela sua vida. Entendeu? E pessoas boazinhas demais nesse mundo, boazinha demais, vira chão pros outros pisar. Você tem que ser bom, mas tem que ter hora que você tem que ser ruim. Quem puder compartilhar, me ajudar por gentileza, pra gente desiludir esse povo. Desiludir esse povo da IPTM, que só é feliz se o Leonardo te revelar. Meus irmãos, a revelação do pastor é a coisa mais linda desse mundo. Mas você tem que estar posicionado para Deus cumprir. Aí vocês não ouvem a live. Vocês não ouvem, você fica desesperado. Você fica desesperado, me chama, pelo amor de Deus. Aí vai lá no direct, ai, querido, será que ele... A pessoa, o Leonardo tá ao vivo, e a pessoa tá lá no meu direct assim, ó. Sai da live pra ir lá pro meu direct assim, ó. Será que ele vai me chamar hoje, missionária? Aí eu acabei de mandar a live pra ela, por isso que ela tá conversando comigo. Aí ela tá lá assim, pede ele pra me chamar. Eu entendo o seu desespero. Eu entendo o seu desespero, só que eu tô aqui pra desmistificar isso aí. Ele vai profetizar? Ele vai profetizar. Aí o Espírito Santo vai chegar pra você e vai falar com você assim, ó. Oi, a paz. A profecia foi liberada na sua vida, que bênção. E agora, o que você vai fazer? Hã? Vamos? Vamos querer? Vamos querer fazer a vontade do Pai? Bora! Aí você tá lá. Ai, meu Deus. Ai, o pastor me revelou. Ai. Aí tá vivendo a sua vida como se nada. Aí é zap, é celular. Aí vai pro trabalho. Entendeu? Aí dorme, acorda. Ó, eu tô esperando, hein? Simbora! Ó, tô esperando. Que dia que vai acontecer? Ai, que dia que vai acontecer? Que dia? O Espírito Santo tá lá esperando você orar, você jejuar, você ir pra igreja. Sabe por quê? Porque do mesmo jeito que o pastor liberou a profecia pra sua vida, já tem 4 gerações que o diabo tá destruindo a sua família. E profecia não quebra maldição, não. A profecia, ela pode até quebrar maldição, porque o pastor tem autoridade para isso. Mas a profecia só quebra maldição se Deus quiser. Porque a obrigação dele é profetizar a bênção na sua vida e te revelar o que está acontecendo. Mas Deus, ele não age do jeito que a gente quer. Deus age do jeito que ele quer. Então quer dizer que você está esperando. Amém. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Eu recebi uma profecia que eu ia parar aí, hein? Tenho nem passaporte. Aí como é que o negócio vai se cumprir na minha vida? É isso que eu tô falando com vocês. É isso que eu tô falando. Recebi a profecia que eu ia pra fora. Cadê o passaporte? Não tem nem passaporte. Inclusive já tá até pago, né, amor? Ai, tem que ver isso. Você me ajuda a ver isso amanhã, meu bem? Já até paguei o negócio. Nem fui lá tirar. Então é isso que eu tô falando com vocês, olha só. Que bom, Deus, que o Senhor me deu essa... Recebeu a profecia, não tem nem passaporte. Tem como você viajar? Recebeu a profecia, mas tem maldição na sua vida. Tem como realizar? Só vai realizar se Deus quiser, não é assim não. O pastor Leonardo revelou aqui em Portugal para mim, mas entrei em obediência para me ser curada, porque... Fica aqui do meu lado aqui, meu bem. Primeiro passo é... A revelação é o primeiro passo, olha só. Tá acabando a live, eu não vou demorar muito, vocês se preparam. Depois eu faço outra live, tá bom? Eu acho que eu já falei um pouquinho, já deu pra vocês entenderem. Antes, quando eu fazia live, o Instagram me dava 4 horas, mas aí eu parei, aí caiu o tempo. Daqui a pouco o pastor vai entrar ao vivo,
Por favor, presta atenção na palavra. É aquela palavra que vai te libertar, tá bom? E você vai ser chamado sim, em nome de Jesus. Um dia vai, em nome de Jesus. Beijo.